Olá, meus queridos amados irmãos. Uma ótima tarde para todos nós, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sobre todos nós, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema muito importante em nossas vidas, que é a fé. Hoje iremos falar um pouco sobre a fé, andei pesquisando um pouco. Irmãos, eu vi o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu sei um pouco, eu quero repassar para todos vocês, amigos e irmãos. Irmãos, nós sabemos, né, que a fé é um dos pilares fundamentais na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, né? Ela vai além, irmãos, sabemos que ela vai muito além da nossa crença. A gente acreditar em algo, é ter a convicção profunda, que impulsiona, né, a ação e supera os obstáculos. Na Bíblia Sagrada, encontramos diversos exemplos de disciplina que demonstra, né, uma fé inabalável, enfrentando desafios e se tornando inspirações para todos nós. Estudando um pouco sobre isso, sobre esse tema, e sobre a importância dele no nosso dia a dia e sobre seus benefícios, por que não usar como exemplo Pedro, né? Que Pedro é conhecido, né, por sua fé impetuosa, né? Mesmo que em algum momento Pedro tenha feito que nós fazemos, né, em diversos momentos, porque sabemos que tem a passagem da Bíblia de Mateus, capítulo 14, versículo 28 até o 31, que fala um pouco, né, sobre a fé de Pedro ser testada, porque Jesus tinha saído para orar e seus discípulos estavam no barco. De repente veio uma tempestade. Essa passagem da Bíblia ela é bem conhecida, que veio a tempestade e eles clamaram a Jesus, pedindo para Jesus vir socorrê-los. E Jesus estava orando, quando de repente Jesus veio sobre o mar, sobre as águas. Foi quando Pedro pediu para Jesus, para ele também andar sobre o mar. Irmãos, e Jesus o chamou. A passagem da Bíblia diz: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Irmãos, Pedro, ele pediu para Jesus e Jesus deixou e fez com que Pedro andasse sobre as águas, né? Mas, enquanto Pedro andava sobre as águas, que estava mostrando ter confiança, e ele estava andando sobre as águas, inicialmente, enquanto estava confiando, enquanto a sua fé estava viva. Mas quando seus olhos se desviaram de Jesus, ele começou a afundar. Irmãos, e por que não usar essa passagem, usar esse pequeno exemplo em nossas vidas? Irmãos, a nossa fé também, irmãos e amigos, a nossa fé também é assim. Se tivermos fé, se crermos que aquilo será possível em Cristo, aquilo vai ser possível. Porque a nossa fé ela tem o poder de mover montanhas. A nossa fé, vocês não imaginam quão grandes coisas podemos, eu e você, fazer através da nossa fé. Crendo que Jesus, porque Jesus é dono de tudo. Sabemos que Deus é o dono de tudo, é o dono da terra, é o dono do mar, é o dono de tudo. E por que não depositarmos essa fé em Deus, em Jesus? Então, irmãos, aquilo que olhamos e achamos que está tão distante de nós, que é tão impossível, o Senhor pode colocar diante de nós aqui, na palma da nossa mão, irmãos e amigos. Se
tivermos fé, podemos fazer coisas impossíveis aos olhos do homem aqui na terra. E, irmãos, também por que não usar o exemplo de Abraão? Abraão foi um homem conhecido como o pai da fé, como bem sabemos. Irmãos, Abraão confiou inteiramente em Deus, mesmo quando parecia impossível. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, mesmo sendo idoso e sua esposa estéril. Abraão acreditou, irmãos, na promessa que Deus o fez, e essa fé foi recompensada pelo nascimento de Isaac. Ou seja, irmãos, a mulher de Abraão deu à luz após os 90 anos. E Abraão já tinha 100 anos. Irmãos, isso se chama fé. Foi através da fé, foi através do crer em Jesus, foi através de crer na promessa que Jesus tinha feito a ele, irmãos. Irmãos, a nossa fé, ela tem como ser uma fé viva, se assim a exercitarmos, se assim a alimentarmos no nosso dia a dia, em todos os momentos de nossas vidas. Tem também Tiago, que tem uma passagem que no livro de Tiago mesmo. No livro de Tiago tem uma passagem da Bíblia. No capítulo 1, do versículo 1 ao 4, se eu não me engano. Está aqui, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Porque, irmãos, tentações nós temos todos os dias. Mas se a gente tiver fé que a gente vai superar, que a gente vai passar, que a gente vai conseguir fazer o que é certo, não cair em tentação. Se tivermos fé, irmãos, Deus nos dará a força necessária para que possamos vencer e superar, irmãos. Sabendo que, ainda no capítulo 1, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Ou seja, irmãos, a fé, ela é parceira, ela é amiga da paciência. Se tivermos fé, teremos paciência. Porque o nosso maior problema, o meu, falo por mim também, é a ansiedade. De quando querer uma coisa, eu quero para agora, eu quero para ontem. E não é assim que funciona. O tempo é de Deus, é Ele que manda no tempo. E as coisas só acontecem no tempo que Deus quer. Meu irmão Tiago, irmão de Jesus, foi inicialmente cético quanto à identidade divina de Jesus. No entanto, após a ressurreição de Jesus, a sua fé transformada e ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva, irmãos. Para vocês verem um exemplo de fé vivo. Tiago nos ensina que a fé pode ser fortalecida através de experiências pessoais e encontros com Deus. Irmãos, para termos uma fé firme, uma fé viva, uma fé aprovada, é só buscarmos de Deus. Porque só o Senhor pode nos dar essa fé. Só o Senhor pode alimentar essa fé. Irmãos, a vida de pessoas de fé é uma vida tem muitas provações. Mas em compensação é uma vida abençoada, irmãos. Porque com a fé em Cristo, com a fé em Jesus, podemos ser curados de enfermidades, irmãos, que já tenham sido até desenganadas pelos próprios médicos. Tenha fé, exercite a sua fé, fale com Deus, busque de Deus essa fé. Irmãos, um negócio chato. Irmãos, é tão bom quando a gente sente que a nossa fé tá avivada, porque aquilo nos dá força, nos dá esperança de coisas que já havíamos até desistido. Quando a nossa fé está ali intacta, está imune, está alta, irmãos.
Nós ressuscitamos sonhos que achávamos que eram impossíveis. Irmãos, não desistam, tenham fé, continue na caminhada, seja qual for o seu propósito, seja o que for, qual for o seu sonho, por maior que seja, tenha fé, tenha ânimo, busque em Deus, irmãos, que Ele irá realizar seus desejos, seus sonhos. Oh, irmãos, quão maravilhoso é crer em Deus, andar nos caminhos de Deus. Irmãos, a minha mãe é um exemplo vivo de fé. Porque a minha mãe, ela acreditava na minha transformação, quando quase ninguém mais acreditava. Eu acho que só quem ainda acreditava que um dia eu poderia me tornar alguém, essa pessoa que eu sou hoje, que eu não sou ninguém diante de Deus, diante de ninguém, eu não sou nada. Mas eu creio que o Senhor ama cada um de nós de uma forma diferente, igualmente, como diz a palavra. Que o Senhor ama cada um de nós, minha gente, meus irmãos, meus amigos, com um amor inabalável, com um amor que não tem fim, o tamanho desse amor. Irmãos, vamos nos render aos pés do Senhor, porque Ele nos ama. Para você que ainda não aceitou a Jesus, faça isso que você verá a transformação que Deus fará em sua vida. Se você tem algo, algum vício, alguma enfermidade que você acha que é impossível a cura aos olhos do homem, busque de Deus, que nele você encontrará forças para se libertar. Irmãos, eu tinha um vício. Meu maior vício era dançar, era festa, bebia muito. Mas graças a Deus, o Senhor me libertou porque a minha mãe tinha fé. Como ela ajoelhava aos pés do Senhor e dizia: Senhor, eu tenho fé que um dia o Senhor irá libertar minha filha. E hoje eu estou aqui, irmãos, repassando para vocês um pouquinho da minha vida. Por quê? Porque tinha quem tivesse fé que eu pudesse ser transformada. E o Senhor está me transformando, irmãos. Porque eu quis, porque eu busquei, porque eu aceitei. Porque através das orações da minha mãe, o Senhor tocou no meu coração. Então, amigos e irmãos, se você tem algo, alguma coisa que você acha que é impossível aos olhos do homem, busque em Deus, tenha fé que o Senhor irá mudar a sua vida, que o Senhor irá abençoar, mudar a vida do seu filho, do seu irmão, do seu esposo. Não desista da caminhada, irmãos. É difícil? É. Temos provas? Temos. Mas busque do Senhor, que o Senhor está lá ouvindo a sua voz, o seu clamor. Se derrame na presença de Deus e exercite a sua fé, que assim acontecerá. Oh, irmãos, concluindo, irmãos, a fé é uma força poderosa que pode nos sustentar nos momentos difíceis. Os exemplos dos discípulos da Bíblia Sagrada nos mostram que a fé é uma escolha diária de confiar em Deus. Apesar das circunstâncias em nossas próprias vidas, podemos fortalecer a nossa fé cultivando um relacionamento íntimo com Deus. Através de oração, leitura das Escrituras Sagradas e comunhão com outras pessoas que confessam a mesma fé que nós. Com pessoas crentes, com pessoas, até para pessoas que não confessam a nossa fé, que muitas delas têm sim testemunho de fé, porque a fé em Deus, ela não vem só do cristão, não, ela vem de quem não é cristão também. Mas, irmãos, quando a gente está na fé, quando a gente está ali aos pés do Senhor, que a gente já confessou o nome de Cristo, o Senhor, Ele nos fortalece mais ainda, irmãos. Então, busque forças no Senhor. Converse quando você for falar de algo, irmãos, que você acha que é impossível aos seus olhos. Você olhe para pessoas. Vá buscar em alguém. Primeiro, busque em Deus. Fale para Deus. Converse com Deus. Confesse para Deus o seu problema. O que você está passando. E se você olha para alguém que tem testemunho vivo de fé, busque nessas pessoas também, que elas terão uma boa palavra para falar para você, irmãos e amigos.
Para a gente desenvolver uma fé inabalável, é só buscar de Deus em oração. Daí então, seremos capazes de enfrentar os desafios da vida, superar obstáculos e alcançar nossos objetivos com fé e esperança, irmãos e amigos. Porque quando a nossa fé ela está inabalável, a nossa esperança volta a nascer, volta a crescer, porque a esperança é a última que morre. Mas quando a nossa fé está inabalável, a nossa fé está fortalecida, a nossa esperança aumenta mais ainda. Então creia, tenha fé que Jesus irá fazer o impossível na sua vida, que Jesus irá restaurar sua família, sua casa, que Jesus irá libertar você, seu filho, seu esposo, sua esposa de algum vício, que seu filho, sua mãe, seja lá o que for, será liberto, será curado, será restaurado. Se assim você crê, se você tiver fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido e soberano Deus, Pai Celestial de infinitas bondade e misericórdia, Pai, aqui está neste momento, Senhor Jesus, a tua serva, Deus. Ó Pai amado, falando um pouco, Senhor, da tua palavra, da fé, meu Deus. Senhor Jesus, visita cada um, Pai, dessas pessoas que estão vendo este vídeo. Ó Pai, coloca no coração dele a fé, Pai. A fé inabalável, Senhor Jesus, para que assim possam crer. Crer mais ainda, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Para que assim, Senhor Jesus, elas possam depositar no Senhor a sua fé, Pai. Para que possam ser libertas, libertar suas casas, seus filhos, familiares, Deus. Ó Jesus, visita os corações de cada um. Vai esvaziando a cada um, meu Pai, de sentimentos ruins, de sentimentos de ansiedade, de depressão, Pai. Vai repreendendo da vida dessas pessoas todo o vento contrário, toda a tribulação, Pai, todo o levante do inimigo, Jesus. Guarda cada um dos teus filhos e servos, Pai, debaixo das tuas asas, Pai, para que assim possam estar seguros, Senhor Jesus amado. Fortalece a cada um, continua com cada um, Senhor Jesus. Envia os teus anjos de luz para dar calma, para dar proteção a cada um deles, meu Deus. E é o que eu te peço, Senhor, e por fé eu te agradeço pelo santo e sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar com cada um de nós. Amém, Jesus. Tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.